Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das exportações brasileiras de proteína animal que tiveram um excelente crescimento no primeiro trimestre deste ano. Você vai ver que o setor da soja também representou números expressivos quando se fala de grão, farelo e óleo. Eu vou comentar da recuperação de pastagens degradadas via consórcio capim, milho ou capim, soja. E vamos comentar do mercado do trigo, que preocupa a oferta interna. E vou conversar também com Matheus Pereira, que é o CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do embate China-Estados Unidos. Como isto pode impactar o Brasil? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações brasileiras de proteína animal. As exportações brasileiras, elas registraram crescimentos expressivos no mês de março. Os embarques de carne bovina, suína e aves tiveram avanços, mas o destaque ficou para o ovo, que registrou alta de 342% em relação ao mesmo período do ano passado. Em março do ano passado, o Brasil exportou 853 toneladas de ovos, enquanto neste ano os embarques chegaram a 3.700 toneladas. Em receita, os ovos renderam 8.650.000 dólares, um crescimento de 383% em comparação aos 1.790.000 dólares do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, que destacou a liderança dos Estados Unidos como o maior comprador, com 2.700 toneladas, cerca de 72% do total. A emergência sanitária com a influenza aviária é um dos fatores que justificou esse aumento. A ABPA, ela afirmou que as exportações representam uma conquista para o avanço do segmento, ao mesmo tempo em que se preserva a oferta de produtos para o mercado interno, já que representam em torno de 1% do total produzido no país. No acumulado do ano, as exportações de ovos atingiram 8.600 toneladas, um incremento de 97,2% em relação às 4.300 toneladas que foram exportadas no mesmo período do ano passado. Já as carnes também se destacaram nas exportações brasileiras do mês de março. A carne bovina ela registrou uma alta de 30% na comparação com os embarques do mesmo período do ano anterior, em comparação com fevereiro deste ano. As exportações cresceram 13%. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, afirmou que a China manteve a liderança como principal destino do produto, com 97.300 toneladas embarcadas. O número representa 39% do volume total e 463 milhões de dólares em faturamento. E agora você vai ver que o setor da soja também apresentou números expressivos quando se fala de grão, farelo e óleo. O primeiro trimestre deste ano trouxe números históricos para o agronegócio brasileiro. Os embarques do complexo soja, que inclui grão, farelo e óleo, registraram o melhor desempenho dos últimos 5 anos, impulsionados pela recuperação nas exportações de óleo de soja e pela crescente demanda internacional, especialmente da China. O destaque ficou por conta do óleo de soja, que voltou a ganhar fôlego após uma retração nas vendas no ano passado. E esse movimento, ele está diretamente ligado ao cenário internacional,
como com o chamado tarifaço, imposto pelos Estados Unidos, uma política tarifária que deve impactar significativamente o comércio bilateral no agronegócio a partir de abril. Nos 3 primeiros meses de 2025, o Brasil exportou 22 milhões e 200 mil toneladas de soja grão, um leve aumento em relação a 22 milhões e 100 mil toneladas registrada no mesmo período do ano passado. A expectativa para o ano é ainda mais otimista. A projeção é embarcar 108 milhões de toneladas, superando os 102 milhões de toneladas de 2023 e os 98,5 milhões de 2024. As exportações de farelo de soja somaram 5,3 milhões de toneladas no trimestre, superando as 5 milhões e 100 mil toneladas no ano anterior. O ritmo aquecido, ele demonstra a força do setor e a capacidade do Brasil em atender a crescente demanda mundial. Após queda em 2024, o óleo de soja surpreendeu em 2025 com um crescimento expressivo. Foram embarcadas quase 200 mil toneladas a mais do que no ano anterior, no mesmo período. O aumento ele retoma a tendência de alta vista entre 2021 e 2023, impulsionada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou a procura do produto como fonte alternativa de energia, especialmente na Europa. Neste ano, o protagonismo nas compras foi da China, que importou 3 mil toneladas de óleo de soja brasileiro no primeiro trimestre, número ainda modesto, mas significativo quando comparado às apenas 536 quilos importados no mesmo período de 2024. Isso indica uma diversificação das aquisições por parte do país asiático, que antes focava majoritariamente na compra do grão. Com os impactos do tarifaço norte-americano e o acirramento da disputa comercial com a China, o Brasil se posiciona como principal alternativa para abastecer o gigante asiático. A China segue sendo o maior destino da soja brasileira, respondendo por 77% das compras no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. E agora vamos comentar do mercado do trigo, do pãozinho nosso de cada dia. O mercado do trigo aqui no Brasil segue pressionado pela escassez de oferta e pelos altos preços praticados no mercado interno. Conforme análise da CEMA, o cenário atual é mercado forte, elevação nas importações e baixa disponibilidade do cereal, tanto de alta quanto de baixa qualidade, em pleno período de entre-safra. No mês de março, o Brasil importou 651 mil toneladas. E esse volume, 27,6% superior ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do primeiro trimestre, as compras externas somaram 1.950.000 toneladas, uma alta de 18% na comparação com 2024. O preço médio pago nas importações em março foi de R$ 80,60 por saca, mais competitivo que os valores internos. Já as exportações, elas caíram 28% no mesmo período. Segundo a CEMA, o trigo de qualidade disponível no Brasil é escasso, além disso, caro. Os exportadores já buscam trigo da nova safra no Rio Grande do Sul, mesmo antes do início do plantio. As ofertas giram entre R$ 1.300 e R$ 1.550 por tonelada, com os produtores buscando melhores preços e moinhos tentando negociar valores abaixo do mercado atual. O relatório do USDA, ele trouxe um pequeno aumento nos estoques finais
dos Estados Unidos, mas sem grandes mudanças. A guerra comercial entre China e Estados Unidos afeta pouco o mercado do trigo, já que a China é autossuficiente nesse grão. Apesar disso, o Brasil sente os reflexos da conjuntura global e da baixa oferta local. A tendência, segundo a ACEMA, é de continuidade no viés de alta dos preços até a chegada da nova safra. A forte demanda da indústria e a escassez de trigo pressionam o mercado, tornando o cereal um dos mais valorizados neste início de 2025. E agora vamos comentar de recuperação de pastagens degradadas via consórcio capim-milho ou capim-soja. O Instituto de Zootecnia, o IZAPTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, desenvolveu uma pesquisa visando a recuperação de pastagens degradadas por meio do consórcio entre milho, safrinha e capins no inverno, recebendo fertilizante nitrogenado, e do consórcio de soja com capins no verão. Nos últimos anos, o Brasil tem buscado neutralizar a degradação das suas pastagens, consorciando plantas produtoras de grãos com capins no sistema de plantio direto. Essa prática ela tem sido apontada como a nova revolução agrícola e estudos têm demonstrado que ela permitirá a incorporação de milhões de hectares de pastagens degradadas no processo de produção com um compromisso de desmatamento zero. A doutora Karina Batista, que é pesquisadora do IZ, ela explica que os consórcios de soja com capim da variedade aruana e também soja com capim rusisiensis são adequados para uso na implementação do sistema de plantio direto, visando neutralizar pastagens degradadas e produzir forragens para silagem. A elaboração do novo Plano Safra 25-26 se arrasta em meio a um cenário fiscal apertado, promessas ambientais dissonantes e uma crise de credibilidade na política agrícola brasileira. O governo enfrenta um dilema que se agrava a cada dia, como oferecer crédito em volume e condições mínimas ao produtor rural, sem orçamento suficiente nem estratégia clara. O impasse vai além da equalização dos juros. Para Miguel Dawood, que é comentarista de economia e política, a falta de verba para o seguro rural, um dos pilares essenciais diante da escalada dos eventos climáticos extremos, sem proteção contra perdas, o risco aumenta e os bancos recuam. E qual o resultado? O resultado é menos crédito, juros mais altos, produtores mais expostos. Enquanto isso, o valor das garantias oferecidas pelo Proagro encolhe, com preços em queda e margens apertadas. O ativo rural vale menos na hora de levantar recursos. A situação é especialmente crítica para pequenos e médios produtores que dependem diretamente de instrumentos públicos de fomento. Ainda assim, o governo insiste em empurrar o setor para o mercado de capitais, apostando em soluções verdes com forte viés ideológico e baixa aderência à realidade da porteira para dentro. A financeirização do agro pode ser uma avenida complementar, mas jamais o pilar de sustentação de um setor responsável por quase 25% do PIB, sem seguro, sem crédito e com o clima jogando contra o produtor brasileiro, está sendo deixado à própria sorte. O Plano Safra 25-26 não pode ser apenas um discurso bonito para investidores internacionais.
ele precisa urgentemente voltar a ser uma política pública sólida, pensada para quem realmente põe comida na mesa e divisas na balança comercial. E depois do intervalo, eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do embate entre China e Estados Unidos. Como isso pode impactar o nosso mercado? Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar dessa confusão, desse embate entre China e Estados Unidos. Isso vai impactar o mercado brasileiro? Não vai impactar? Enfim, vamos bater um papo com o Matheus. O Matheus está bem por dentro desse tema, tanto nacional quanto internacional. E vamos ver o que vai virar. Matheus, bom dia. Bom dia, Antônio, todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui, meu amigo. Tudo certo? Amém, graças a Deus. Então tá bom. E como é que tá? Do lado de lá tem a China e do lado de cá tem o Brasil e nós estamos no meio, né? Só olhando. Igual ping-pong, né? Exato. Aumenta lá, diminui aqui. Parece que vai ser bom para nós, né? Antônio, e parece que está tão longe essa guerra e está tão perto da gente, né? É. A gente fala tanto que o conflito ele está entre, em especial, Estados Unidos e China, né? O Trump do lado norte-americano, o Xi Jinping do lado chinês. Mas a gente tem que entender, né? A consequência que todo esse embate lá fora traz ao Brasil. Enquanto que os chineses, né, vêm aqui nas Américas, eu falo não só a América do Norte, mas também que a América do Sul, né, nós no Brasil, vêm buscar matérias-primas, né, em especial de dois pontos, né, dois grandes fornecedores, Brasil e Estados Unidos. Então os chineses, né, nossos principais clientes, estão brigando com o nosso principal concorrente pela matéria-prima, né? Então, é algo que vem respingando, sim, o nosso mercado, viu, Antônio? E parece que não está, assim, vamos dizer, tão prejudicial a nós, não. Pelo contrário, né? Exato. É algo que vem trazendo até uma esperança muito, muito saudável ao nosso mercado, né? A gente que, independente do atual governo, do passado, de quem esteve, sempre tivemos uma boa relação com os chineses. A gente sempre identificou que os chineses seriam o nosso principal consumidor, né, de tudo que é produzido dentro do Brasil. E quando eu falo de commodities, eu não quero dizer só as agrícolas, também existem as metálicas, né, que é algo que a gente também, minério de ferro, que coloca em direção à China. Então, essa relação com os chineses muito harmoniosa, né, a gente produz muito, precisamos de um grande cliente. A China é um grande cliente e não produz quase nada do que consome, em termos de matérias-primas, né, alimentares. Então, essa relação ela vem nos favorecendo, né? Esse conflito comercial vem cada vez mais aproximando o nosso principal cliente de nós aqui no Brasil. Então, sim, traz bons frutos, viu, Antônio? Pois é, agora não pode mexer com o Brasil, né? Outro dia nós estávamos comentando o seguinte, seria muito interessante que o governo brasileiro sentasse, ficasse quietinho, deixa os dois brigar, não entra não, porque foi comentado agora recentemente que o governo brasileiro, não, nós estamos entrar na OMC, porque nós temos que... Fica quieto, deixa os grandes brigar. Essa briga não é nossa. Não. Antônio. Entendeu? E aí tem uma grande jogada também. Nós precisamos tomar cuidado e não vender tudo de uma vez para a China, porque aí vai acabar aqui e nós vamos ficar sem. E a China, a gente sabe que outros países asiáticos compram muito e vai sobrar quem? O americano para eles comprarem. Aí é a hora do preço subir. Exatamente, Antônio. Nessa briga, assim, não é fazendo o jogo do vira-lata, né? Mas deixem que eles se batam, para a gente chegar depois mostrando, né, o que a gente tem de relevância e garantindo com que eles criem dependência ao nosso produto. A gente ficar colocando a colher em briga dos cachorros grandes, assim dizendo, né, é algo que o Brasil jamais pode fazer na atual circunstância, não é uma briga que nós devemos comprar, mas mostrar, né, que se eles realmente incentivarem e continuarem nesse conflito comercial, só nós podemos salvar a China. Então é algo que nós temos que reconhecer a nossa capacidade de fornecimento, tá? E colocar realmente essa relação comercial com os chineses cada vez mais próxima. Garantir com que eles mantenham essa dependência de ter o Brasil por aqui. E a gente não pode esquecer também que o americano compra um bocado da gente, né? Exato. Principalmente carne, né? Exatamente. E outros produtos que vêm aí de pequenos e médios produtores, né? Exato. Carnes de cortes nobres, né? Também
algumas hortaliças, as grandes frutas. Mel, é um grande comprador de mel. Então a gente precisa ir devagar, deixa eles lá. Os dois precisam do Brasil. Exatamente. Então a gente fica de longe olhando, gente, vamos mais devagar aí e tal, não vamos entrar na briga não. E é aquilo que você falou, né, Antônio? A gente tem que não só reconhecer a nossa força, mas também medir, né, o que a gente pode colocar e fornecer para esses dois grandes consumidores, esses dois grandes clientes do Brasil, né? A gente não pode simplesmente abrir a perna e deixar com que levem tudo. Então a gente tem que entender, reconhecer o nosso valor e criar realmente uma proteção ao nosso valor interno, né? A nossa indústria em especial, do consumo dessas matérias-primas que também são exportadas. O milho é consumido no Brasil, também é exportado. A carne vermelha é consumida no Brasil, também é exportado. O mel, a hortaliça, a fruta, a soja. Então a gente tem que saber também até onde a gente consegue levar o nosso produto para fora, né? Garantindo que primeiro priorizemos, né, o nosso consumidor interno. Ô, Matheus, agora dando uma olhada aqui para dentro do Brasil, como é que está a situação da soja hoje no Brasil e também a situação do milho? Tá, Antônio, ó, na soja, né, a gente fala tanto que a grande parte da safra brasileira já está colhida. Aqui na região central brasileira já não tem mais soja a ser colhida no atual momento. Só que ainda tem os extremos do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, que ainda tem cerca de 20% da área a ser colhida, Piauí, Maranhão, a Roraima, que está plantando um novo ciclo por agora. Então, ainda existem esses extremos, essas regiões mais periféricas ao centro do Brasil, que ainda tem soja a ser colhida, mas grande parte, o grosso da soja já está armazenada, já está retirado do campo. No atual momento, realmente é entender até onde, Antônio, que esse conflito comercial beneficia os preços da soja. E já está beneficiando. A gente teve aí na última semana os maiores valores da soja para 2025 de todo o ciclo safra 24-25. A gente não tinha preços ali que foram observados no grão disponível ali na semana passada da soja disponível no Brasil. Tá? Algo diferente do que o mercado do milho vive hoje, Antônio. Enquanto da soja a gente tem essa sustentação, uma demanda muito agressiva, no milho temos uma via oposta. A gente tem uma demanda para exportação praticamente inexistente, mesmo com conflito comercial, Antônio, não temos um grande consumidor de milho hoje vindo buscar o cereal no nosso Brasil. O que tem mandado realmente no mercado do milho é o consumo interno. É a nossa indústria de ração, é a nossa pecuária, é o nosso etanol, que por enquanto se mostra estáveis, né? Não temos aí grandes reações no curto prazo, que mantém os preços do milho também estabilizados. Então, enquanto a soja sofre essa valorização, o milho está mais estagnado por agora, Antônio. Mas está firme, né? Firme. Está em situação relativamente bem de preço. Mas a gente também tem que olhar, né, Matheus? Porque a exportação de carne de frango e carne suína está em crescente, né? Sim. E isso é a base, carne suína e frango é a base de milho, né? Exatamente, é o consumo. A gente só produz tanto milho e tanta soja para alimentar animal. Se não estamos alimentando aqui dentro do Brasil, a gente está alimentando do outro lado do planeta, na China. Mas tudo que a gente produz, grande parte do que é produzido de soja e milho, serve exclusivamente para alimentar animal. E melhorando essa cadeia animal, a gente melhora também essas projeções de milho a longo prazo. Bom, e para você que está nos acompanhando, se você quiser bater um papo com o Matheus e com a equipe dele, tem uma equipe muito grande lá, especialista em soja, milho, boi, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio. Basta você simplesmente entrar na internet, colocar lá Pátria Agronegócio, você já vai cair direto lá no site da Pátria, ou então entre em contato com eles via telefone. Pode ficar tranquilo que a equipe do Matheus, o pessoal da Pátria, tem todas as condições de mostrar um caminho legal para você que é produtor e você planta soja, milho e mexe com boi. É mais ou menos isso, né, Matheus? Exatamente, Antônio, exatamente. Tá. E como é que estão os negócios? Tá bem, graças a Deus. O mercado agora sim, voltando a olhar, né, para como comercializar bem. A gente está no momento de ter muitas decisões, né, no mercado da soja e do milho no atual momento. Só para você ter uma ideia, hoje a Pátria Agronegócios, ela se coloca como uma das mais importantes consultorias de negócio do agro do Brasil. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Abraço a ti, meu amigo, e a todos, fiquem com Deus. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.